Bom dia, que Deus abençoe sua vida, te dê muita alegria, muita paz e bem-vindos ao devocional de hoje, número 72. Parabéns para você que chegou até aqui. E hoje o tema é conhecimento inédito. Pega aí o seu devocional, pega a sua Bíblia, vamos abrir em Deuteronômio 29 e 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas nos pertencem e também aos nossos filhos para sempre. Amém? Queridos, eu queria dizer para vocês que existe algo poderoso nesse versículo. Deus tem mistérios que pertencem só a Ele, mas existem revelações que Ele entrega para os seus filhos. E sabe o que isso significa? Significa que Deus ele não quer apenas que você viva de uma informação, mas quer que você viva de uma revelação. E a informação normalmente vem dos homens, mas a revelação vem de quem? Do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se manifesta, algo extraordinário acontece. Sabe, ele libera o conhecimento que não pode ser explicado naturalmente. Ele libera um conhecimento poderoso que vem do Senhor nosso Deus. E Martin Lloyd Jones, ele dizia assim, que quando o poder do Espírito Santo se manifesta, as pessoas recebem uma capacidade que antes eles não tinham. E isso sabe o que significa? Que Deus pode fazer você entender coisas que antes você não conseguiria, acharia que é impossível. E eu quero falar de alguns pontos. O primeiro ponto é: Deus revela o que a mente natural não consegue entender. Vamos lá? Existem coisas que você pode estudar por muitos anos, mas nunca vai compreender. Mas quando o Espírito Santo ele revela para você, num minuto, tudo se faz claro. Então, quantas vezes você já leu aquele versículo na Bíblia e de repente você leu várias e várias vezes, né, e nada acontece, mas de repente vem uma luz dentro de você e você fala: meu Deus, o que é isso? É algo que o Espírito Santo manda, uma revelação, e você acaba percebendo coisa que nunca você percebeu. E isso é realmente a revelação espiritual. E a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 2, versículo 10: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus revela pelo Espírito. Não é apenas uma leitura, não é apenas um estudo, mas é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais. O segundo ponto que eu quero abordar é que Deus capacita as pessoas comuns para coisas extraordinárias. Você crê nisso? Sabe, lá no livro de Êxodo, tem uma história muito impressionante. Tá lá em Êxodo 31, do verso 2 ao 5. Deus escolhe um homem chamado Bezalel e diz que ele foi cheio do Espírito de Deus, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento e com habilidade. Para quê? Para fazer obras artísticas, para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, com madeira. E existe algo profundo. Ele não foi apenas treinado, ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. Isso sabe o que significa? Que quando Deus chama alguém para uma missão, ele capacita da maneira que ele precisa para aquela missão que ele vai cumprir. Então,
Talvez hoje você está pensando assim, puxa, eu não sou capaz, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não sei fazer isso. Mas Deus, quando coloca algo nas suas mãos, você precisa apenas querer. Mas quando Ele coloca nas tuas mãos, Ele libera uma sabedoria tremenda para você cumprir. O terceiro ponto que eu quero abordar é o Espírito Santo. Ele pode liberar para você habilidades inesperadas, tá? O devocional, ele cita histórias aqui do avivamento da Rua Azusa, tá? Pessoas começaram a receber as experiências sobrenaturais do Espírito Santo. E uma mulher chamada Jenny Moore, que nunca havia aprendido música, olha só, começou a cantar e tocar piano durante o avivamento. É incrível! Como isso pode acontecer? Sabe? O Espírito Santo capacita. É incrível, né? Talvez você fique pensando, mas será? Não, acontece. Outra história fala assim que pessoas começaram a escrever em uma língua que ninguém conhecia. Eu já conheço pessoas que falam assim, eu dormi e acordei falando espanhol. Deus pode fazer isso com você, sabe? E depois que eles escreveram lá uma língua desconhecida que nem sabia, descobriram que estava escrito em chinês, louvores a Deus. Meu Deus, isso é tremendo. E eu quero dizer que essas coisas mostram algo poderoso. Quando o Espírito Santo se move, limites humanos são quebrados. Então, o próprio Deus, ele é capaz de dar entendimento, liberar dons, revelar sabedoria e abrir caminhos. E eu quero ir para o quarto ponto que Deus revela hoje. Algumas pessoas acham que coisas ficaram no passado, mas a verdade é, Deus continua o mesmo, revelando da mesma forma, e Ele revela direções para decisões, entendimento da palavra, discernimento espiritual, sabedoria nos momentos e situações mais difíceis da nossa vida. E muitas vezes a resposta que a gente procura não está no esforço. Sabia disso? Como assim, pastor? Isso, às vezes o seu esforço é inútil. Mas quando você tem intimidade com Deus, sensibilidade, percepção, a presença dele traz uma revelação nova para você. E eu quero dizer hoje para você, que talvez hoje você esteja enfrentando algo que de repente para você está confuso, você não consegue entender. E aí você precisa tomar uma decisão, você precisa entender uma situação, você precisa entrar num caminho, tomar uma decisão, enfim. Lembre-se de uma coisa, existem coisas encobertas que pertencem a Deus, mas existem também revelações que Ele quer entregar para você. E quando que isso vai acontecer? Quando você buscar a Deus, quando você buscar o Espírito Santo, quando você buscar Ele, Ele vai iluminar o caminho, sabe? E o que era dúvida para você vai virar direção, o que era confusão vai virar entendimento, o que era impossível começa a fazer sentido. E eu quero concluir aqui que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje um conhecimento que vem do céu. Você quer receber isso? Não é apenas uma inteligência humana, não. É sabedoria espiritual. Porque quando Deus revela
Ninguém vai impedir você, ninguém. E aquilo que Deus revela transforma você, transforma a sua vida, transforma as pessoas que estão ao seu lado, transforma as suas decisões e transforma os seus caminhos. Vamos orar em prol disso? Senhor nosso Deus, hoje, Senhor, nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Revela aquilo que precisamos entender, Pai, que não conseguimos, que é difícil, mas abre os nossos olhos e revela, Senhor, a Tua vontade. Libera sobre nós, Senhor, a sabedoria. Libera sobre nós o discernimento. Libera sobre nós o conhecimento que vem através do Teu Espírito Santo, Pai. E que hoje nós não vivamos apenas do que sabemos, Pai, porque é muito limitado, mas possamos viver, Senhor, hoje, pelo que o Senhor revela para aqueles que são seus. Eu te peço isso, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais e traz a revelação para que possamos tomar as decisões certas e seguir no caminho certo da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e amanhã tem mais um devocional. Amém? Que Deus abençoe você. Um abraço. Fica com Deus.